De fato, o que vai mudar pra gente composição corporal, pensando em visual, é a musculação? Olá, eu sou Ana Carolina Massaroto, ginecologista, e esse é o episódio número 2 dessa série, que é a Menopausa é Vida. E hoje eu tô com uma pessoa extremamente especial aqui pra gente conversar um pouquinho sobre as grandes dificuldades que a gente tem, principalmente pelas mudanças do corpo nessa fase pós 40 anos. Então hoje eu tô aqui, do meu lado tá a Lilian, que é profissional de educação física, professora do Estúdio Velocity Parque Prado, e que também é 40 a mais. Muito obrigada. 45 mais já. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Bom, é um bate-papo, né? Como o primeiro episódio, para quem já acompanhou, para quem não acompanhou, aproveita para se inscrever aqui no canal e já assistiu o primeiro também. É um bate-papo bem descontraído para a gente falar sem tabu sobre menopausa, climatério e todos os nossos dramas dessa fase. Então, para a gente começar, acho que nada mais justo que a gente perguntar quais foram as suas percepções em relação à mudança de corpo pós 40 anos, principalmente por ser uma profissional da área? É assim, eu fui mãe tarde, né? Eu fui mãe com quase 38 anos. Então, eu estava já chegando nos 40, eu senti que eu poderia ter atingido uma forma física melhor se eu fosse um pouco mais nova. Então, eu já estava aí com 2 processos, né? Um pós-parto, mesmo sendo 2 anos depois, com o corpo já se preparando para entrar na menopausa. E eu senti a mudança no tônus muscular, a mudança no cabelo, a pele, as unhas ficaram um pouco mais fracas. E uma coisa que eu percebo bastante, o humor e a disposição. Mas você acha que isso te impactou mais pensando com a cabeça de uma profissional mesmo, em relação de saúde, ou a parte do que eu falo que envelhecer é muito difícil? Pelo menos para mim é extremamente difícil, porque hoje em dia, principalmente, a nossa cabeça não acompanha muito bem o envelhecimento físico. E aí você sentiu isso mais num impacto mesmo? Ah, eu sou uma profissional da área, eu trabalho com o meu corpo, é a minha saúde? Ou foi aquele medo assim, tipo, nossa, caiu tudo. Eu falei que eu fiz 40 anos, meia-noite, caiu tudo. E foi aquela parte da vaidade mesmo. O que você acha que impactou mais? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que eu sempre dei muita aula prática, né? Muita aula de coletivas, que é a minha paixão. E hoje eu sinto dores no corpo que antes eu não sentia. São dores diferentes. Isso com certeza está associado à idade. E a questão estética também, né? Eu me via há 10, 15 anos de um jeito e hoje eu me vejo de outro. Falei, cadê? Cadê? Onde foi? Você toma banho, parece que a massa muscular sai do chuveiro, vai na água. Falo isso. Eu tenho massa muscular só quando eu tô dando aula, depois acaba tudo, é impressionante. É impressionante. Inclusive, hoje a gente escolheu não só o tema, a gente escolheu o local, né? E eu particularmente tenho que falar que é um dos locais que eu mais gosto de estar, que é na academia e na sala de musculação. E a gente sempre fala mesmo da musculação para mulher acima dos 40. Nas consultas eu até falo que não é mais uma orientação, que é uma prescrição médica. Mas pensando nisso, na parte estética, na parte fisiológica, a musculação é de fato fundamental? É só a musculação que a gente tem que fazer? O que a gente deve fazer acima dos 40, aí como uma orientação profissional mesmo? O que você orienta para suas alunas, por exemplo? Olha, a musculação ela é essencial em qualquer fase da vida, né? Mas eu acho que após os 40, ela é obrigatória. Eu sou fã da Cláudia Raia. A Cláudia Raia fala, se você não gosta de musculação, que é o que a maioria das pessoas fala, aprende a gostar ou vai sem gostar mesmo. Exato. Porque ou você opta por isso, ou você vai gastar mais na farmácia, com medicação, você vai sentir mais dores, você vai ter limitação de movimento. E hoje mesmo, mais cedo, eu falei com as minhas alunas, gente, pensem na musculação, e quando eu falo musculação, não estou falando só de aparelho, estou falando em fazer força. Você pode fazer força numa sala com aparelhos, como com peso do seu corpo, ou então pesos livres. E eu falei para elas, eu sempre digo, pensem na musculação como seguro de vida. Uma velhice com mais qualidade, com mais autonomia, você poder brincar com seus netos, eu brincar com meu filho. Eu fui ensinar meu filho a andar de bicicleta com 45 anos. Porque a maternidade veio com 38. A maternidade veio com 38. Eu não achei que eu fosse capaz. Então, assim, invistam na musculação, ganhar massa muscular. Não estou falando de volume,
Estou falando de qualidade de vida. E um detalhe importante, o envelhecimento começa pelas pernas. Então, quanto mais força você tem nas pernas, melhor o seu cérebro vai funcionar, a função intestinal também fica mais em ordem e você com certeza envelhece com mais qualidade, né? Isso que você falou é muito bom. Existe algum exercício Agachamento, na musculação que é a fundo. indispensável pra gente fazer depois dos 40? Alunas assistirem, elas vão falar realmente a louca do afundo, a louca do agachamento. Todas as aulas e todos os treinos, sejam aqui na musculação, sejam nas coletivas, eu não dou aula se não tiver agachamento e afundo. É obrigatório. É porque a gente tem que pensar, e pensando também na parte aí de longevidade, né, como você falou, é fazer a musculação pra gente poder sentar pra fazer xixi sozinha, né? Não, e você não precisa de ninguém para te tirar do vaso. Exato, Imagina só que horror. exatamente. E hoje eu falei para as alunas, né? Você vai tomar banho com sabonete, 1/4 de creme hidratante, escorregou, você se segura, porque tem Exato. massa muscular. Exatamente. Então, né, é a musculação. Que é o que fazer faz a gente força. viver mais tempo e Sem melhor, dúvida. né? Exato. Sem dúvida. E as demandas das alunas? Você sente que isso é uma... Porque assim, nas redes, enfim, conversas, às vezes em grupos de mulheres, a gente sempre ouve as pessoas falando, ai, é flacidez, né? Isso, aquilo, que parecem ser dores comuns. Mas no dia a dia, essas dores são comuns mesmo? Muito, muito comuns. Porque aí você pode até falar melhor do que eu. Quando o corpo se prepara para a menopausa e quando entra na menopausa, as dores e as lesões articulares, elas são muito maiores, né? E eu percebo que as alunas, elas relatam, mas quando elas entram nesse mundo do exercício físico com constância, essas dores diminuem, elas conseguem adquirir mais bem-estar. Então, sim. A gente sofre todas iguais. É muito sofrido, é muito sofrido. É verdade que a gente tá gravando e quem tá do lado de lá da câmera são dois moços jovens, entendeu? Com muito colágeno e eles não entendem, gente. Ai, é o difícil. colágeno, você então. tocou num ponto, esse é um que, né? E vai embora. Eu não sei mais o que é colágeno. Exato, dá vontade de entrar numa banheira de colágeno e ficar lá pra toda a eternidade. E me conta uma coisa, que isso a gente também tinha falado no primeiro episódio. O primeiro episódio foi com a Fabi e com a Carol, que é minha assessora de imprensa, que também são mulheres acima de 40. E a gente tinha falado também sobre, apesar de todas essas... Não vou chamar de dificuldade, eu gosto de controlar as palavras, porque a palavra tem poder, né? A energia das palavras. Mas apesar de todos esses obstáculos que a gente tem que vencer depois dos 40, e a gente sabe que é possível vencer... a gente entende também que tem uma coisa muito positiva, que é a maturidade. Na parte profissional, pelo fato de precisar do corpo e a gente saber que isso às vezes tem algumas limitações. Você acredita que a maturidade mesmo mental, psicológica, enfim, ficou melhor? Muito, porque hoje, inclusive eu também falo isso nas minhas aulas, eu sei que o que o seu corpo faz, a maneira como ele responde, começa na mente. É totalmente mental. Se você acredita que você não pode, que você não é capaz, você tem razão. E se você acredita que você tem capacidade, você também está certo. Então, a maturidade, ela, no meu caso, que trabalho, né, com exercício físico, parte prática, me ajudou a ter esse controle. Eu consigo controlar a minha mente para continuar executando fisicamente aquilo que eu preciso, do mesmo jeito que eu tinha... quando eu tinha 30, 25 anos. Eu dou muitas aulas práticas hoje ainda, sinto aquele cansaço que eu falei, mas eu consigo fazer, eu não tenho limitação de movimento. E talvez até melhor, né? Talvez assim, até melhor. Eu digo, pelo menos, você se estrutura melhor. Me estruturo melhor. Mentalmente Exato. E a maturidade te traz também essa calma em relação ao exercício físico. Porque quando você é muito jovem, você acha que vai fazer algo hoje e semana que vem você vai ter resultado. Realmente, para os jovens chega mais cedo, mais rápido, né? Mas a cara dos jovens. Mas a gente também sabe que é importante ter essa construção. E a construção só vem com a constância. Então isso, a maturidade me ajudou demais. Exato. E como foi, agora... falando mais da parte pessoal, como foi a maternidade mais tardia para você? Você teve muitos julgamentos? De onde vieram esses julgamentos? Como foi também lidar com o fato de eu trabalho com o meu corpo e agora eu sou mãe e talvez o medo de não conseguir, né, apesar de ter uma mente bem forte,
mas de não conseguir seguir com o mesmo rendimento, com a mesma... Porque aqui a gente fala de performance física Sim. mesmo, né? Não tem como. Apesar que eu entendo que talvez numa aula de personal, por exemplo, a sua demanda física é muito menor. Muito. Mas numa aula de bike... É gigante. É imensa, porque você É faz imensa, a aula com as faz a- pessoas e os alunos sabem que você não está fazendo, eles vão perceber. Percebe. Então, como que foi isso em relação à maternidade e à parte profissional, esse conjunto todo? É quando eu decidi ser mãe, eu fui na ginecologista, né, que eu já estava com 36 anos, e daí ela disse, olha, você está numa idade que não é favorável, então você tenta por 1 ano. Se você não conseguir, você volta aqui e a gente começa a pensar num tratamento hormonal. E eu relaxei, eu falei, eu acho que eu vou demorar 1 ano, né, tô com 36 anos já. Imagina, eu casei primeiro mês de lua de mel, grávida. Tcharam, presente. Presente. Mas foi muito bem-vindo, porque eu estava querendo. E no dia que eu disse que eu decidi fazer o exame de gravidez, eu passei na academia antes. Eu falei, eu vou treinar primeiro, porque eu acho que eu tô grávida, mas acho que eu não tô. Não tenho certeza. Uma negaçãozinha. Uma negaçãozinha. Eu fiz um HIIT a 22 quilômetros por hora na esteira. Tava lá, plena, Meu Deus, maravilhosa. um super HIIT. Um super HIIT. Aí fui, fiz o teste, descobri. Eu treinei durante a minha gestação, não com a mesma intensidade. Cheguei a fazer uma aula de jump com 4 meses de gravidez. Eu fiz a aula, não dei aula. Fiquei mais cansada, mas assim, não aconteceu nada, não senti nada. Engordei muito pouco, tive poucos efeitos colaterais na gravidez. Quanto ao julgamento, sempre tem, né? A sociedade é muito cruel com a mulher em todos os sentidos. Sim. E logo que eu tive o Felipe, eu tive um pós-operatório um pouco complicado, mas deu tudo certo. Mas eu lembro que meu pai falou uma vez pra mim, se esse menino é saudável é graças a você, principalmente, porque você sempre se cuidou, continua se cuidando. E eu acho que é isso mesmo, acho que a gente passa para os nossos filhos, né? Não só fisiologicamente, mas uma criação de hábitos, né? Tudo aquilo que você faz. E eu só acho que o meu corpo teria voltado mais rápido se eu fosse mais jovem. Tá. E a disposição para cuidar de uma criança, ainda mais o meu, né? A pessoa faz um HIIT grávida e quer que o filho nasça tranquilo. Então, uma disposição para você cuidar de uma criança como é o Felipe, quem conhece sabe. Exato. Você viu lá. A gente já sabe, o Felipe é fruto do jump. Por isso que ele é assim, ó. Pois é. Ligado no acelerado, 220. acelerado. Então precisa ter muita disposição. Até agora. E no seu pré-natal, isso é uma coisa legal também. Você teve alguma orientação negativa sobre atividade física? Tive. Eu tive orientação negativa sobre atividade física. E, inclusive, o peso que eu ganhei, o médico falou que eu tava gordinha. Eu ganhei 9 quilos. Tá. Ele falou, você tá acima. Mas ele não queria saber se eu já treinava, se eu tinha massa muscular. Ele nem... Não tinha ele esse só falou, histórico. não. Ele só falou, você tá acima do peso. Sim. Como eu sabia que eu não tava, e o que tinha de peso era do bebê, né, a mama que tava maior, então eu fiquei tranquila. Sim. Mas eu tive, sim, orientação negativa. Temos uns invasores aqui. Invasores. No nosso vídeo. Ele é o fiscal. Não, ele tá fiscalizando porque, né, eles têm que saber se tá Ele tudo tem em que saber ordem. se tá tudo em ordem. E aí, voltando só, retomando isso aí da orientação negativa, isso é legal a gente falar, porque por muito tempo isso... E até hoje em dia, a gente ainda sabe que tem alguns profissionais que têm muita restrição em relação à atividade física. E a gente sabe que a gestação, gente, ela tem que ser levada como quanto mais fisiológico possível para a mulher. Então, claro, existem situações em que a gente tem que fazer restrição mesmo em relação à atividade física, mas cada dia menos a gente fala sobre isso. A gente sabe que a atividade física, ela melhora muito o perfil metabólico materno, o perfil metabólico fetal, né? A gente fala muito hoje em dia dos 1000 dias do bebê, que eles já começam bem antes da gestação. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque não é incomum que as pessoas falem que a atividade física ela é proibitiva, às vezes, durante a gestação, né? Não, de jeito nenhum. Eu tive uma aluna há um tempo que ela falou, o médico, ela veio falar comigo. O médico pediu, o médico não. Algumas pessoas no meu trabalho falaram para eu não fazer atividade física. E o médico pediu para eu fazer aquilo que eu acho melhor. O que você acha?
Eu falei, por que as pessoas disseram para você não fazer? Ela falou, porque é perigoso pro bebê. Eu falei, então, aí você vai ficar na sua casa, ansiosa, vai ganhar peso, vai correr o risco de adquirir doenças como hipertensão e diabetes, que são comuns na gestação. Isso é saudável. Então, vai para academia, faz atividade adaptada, se for o caso. Lógico que em casos extremos, né? Sim. Precisa realmente ser restringido, mas se não, eu acho super recomendado. E o parto é muito melhor. Aí você pode falar melhor do que eu. Sim, porque aí você tem todo um fortalecimento muscular, principalmente da região do core, né? Que a gente fala do assoalho pélvico, que são musculaturas que são muito difíceis da gente conseguir trabalhar, às vezes, num treino, né? E aí isso pro parto, para quem já tem essa preparação, inclusive ao longo da gestação, é muito importante. Muito, muito importante. E na sua gestação você não teve nenhum problema de saúde? Não tive nada. Eu tive, azia. Bebê cabeludo. E realmente, ele é cabeludo. Ele é bebê mesmo. cabeludo. Felipe é cabeludo. Mas não tive nada, nada, nada. Não tive enjoo, não tive nada. Ótimo. Um pouquinho de retenção, né, que é o normal, Sim. mas não tive nada além disso. Sim. E a sua recuperação também foi tranquila? Foi boa, foi boa. Eu tive um pós-parto um pouquinho complicado, mas essas complicações, assim, fisicamente não me trouxeram nada. Não. Legal. Não. Bom, já que estamos na academia, a gente vai para a parte prática agora, porque não é só o bate-papo, a gente vai suar e formar gente novos... você, né? Isso. Tá vendo? Olha como a vida do personal é boa, né, gente? Mentira. É maravilhosa. Mentira. Mas só pra gente encerrar aquele assunto anterior que a gente estava falando, né? Então, na gestação, no seu pós-parto, claro, respeitando as orientações aí dos profissionais que estão te acompanhando, a gente sabe hoje em dia que o treino, a atividade física, manter-se em movimento é fundamental, né? E aí é uma prova de que o que você já fazia antes, com certeza ajudou na gestação, e o que fez durante a gestação também ajudou no pós, na recuperação, enfim. Então, é isso. Treino na gestação é muito bem-vindo. Muito. Né? Se movimentar na gestação é muito bem-vindo. Muito. Esse movimentar pós 40 anos também é muito bem-vindo. Né, Carol? Você vai começar já? Eu vou começar, e a gente estava falando antes até, que eu sou uma pessoa que treino desde sempre. Com certeza, na época que eu comecei a treinar, já que eu sou uma pessoa 40 a mais, né, gente? Então, já faz alguns anos. Eu não tinha essa consciência que eu tenho. E eu entendo também que os profissionais eram outros, se valorizavam outras coisas, nem tanto a musculação, enfim. Mas eu faço musculação desde os 16 anos. Já tive minhas fases também, né? Dá pra gente pôr foto aqui nesse vídeo? Tive uma fase de aí coloca hipertrofia. Você assim. Nossa, ó, tava tipo legal. Graciane. Coitada, deixa a Graciane ouvir isso, mas estava na fase de hipertrofia. Sim. Então eu tive essas mudanças também. E agora, após 40, a gente sente coisas que a gente não sentia antes. Sente músculos que a gente não sentia antes, enfim. E a gente estava falando que o fundamental é que a gente tenha um bom fortalecimento de membro inferior e que o agachamento é um exercício articulado aí que ele é super bem-vindo. Mas eu tive que fazer uma adaptação no meu treino. E como que é isso? Existe isso mesmo? Ou tipo, não, eu tô muito no draminha, tentando fingir uma coisa que eu sei que é para não fazer o exercício certo. A gente sente coisas diferentes, é possível adaptar? Eu comecei com muita dor lombar, então meu treino foi adaptado do agachamento para um levantamento terra. Isso é válido? Como que é isso no dia a dia? Tá. Antes de te responder, Carol, deixa eu só voltar um pouquinho falando do agachamento, que eu tinha dito anteriormente, que é um exercício obrigatório, né, em qualquer fase da vida, e a gente às vezes fala assim, não tem mais idade para isso. Na verdade, quanto mais a idade avança, mais a gente precisa focar nesse tipo de exercício. No caso de nós mulheres, você 40 mais, eu 45 mais, o agachamento, afunda, esses exercícios multiarticulares, eles são essenciais para a modulação hormonal. O agachamento é o exercício que mais libera testosterona no corpo da mulher. Uhum. E a testosterona, a gente sabe, né, que se houver aí um desequilíbrio, os efeitos são muito... Sim. Todos esses que a gente está falando agora são libido, muito ruins. Tudo. Osteoporose, osteoartrose, flacidez, até proteção cardiovascular. A gente sabe que a testosterona tem um papel importante nisso. Falar de testosterona na mulher é sempre um tabu, né? Porque ainda existem pessoas que falam que não deve se repor, enfim. A gente não vai entrar nesse mérito, mas a produção fisiológica, ela sempre é bem-vinda. Claro. E mesmo nessa fase, o que a gente puder fazer para estimular. Sim, é exatamente.
né? E aí os exercícios, né, esses multiarticulares, eles entram nessa parte como uma forma natural de você fazer essa modulação hormonal, porém pode acontecer realmente, né, por conta do avanço do tempo, a pessoa sentir esse desconforto, como foi o seu caso. Existe a parte do draminha? Existe. Mas aí a gente faz draminha a vida inteira, porque realmente é cansativo, dói, é difícil. E a gente tem que ir com o draminha mesmo, né? Porque a gente é adulto. Pra fazer graça. Isso, então somos adultos, temos que fazer. Eu sei, vocês gostam de ser carregados no colo, a gente entende. Então, nesse caso, a gente adapta, né? Porque também não podemos desprezar o que a pessoa está relatando. Né? Tem o draminha, mas também tem o não draminha. Então, se a pessoa relata um desconforto, aí talvez até uma possível lesão, precisa sim adaptar, e no seu caso foi adaptado, eu acho super válido, eu acho que o caminho é esse. E falando nisso, que também a gente entra num limbo da polêmica. Quando a gente tem alguma lesão, claro, sempre pensando numa maneira geral, porque vão ter coisas muito específicas, né? Mas se a gente tem alguma lesão, alguma dor tal, a gente tem que parar a musculação? Olha, hoje em dia é muito raro você encontrar um profissional, um médico, que peça para parar o exercício físico, a não ser num caso muito extremo. Tá. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Uhum. Porque você adapta, mas o parar sempre é pior, porque o parar vai trazer um monte de coisa junto. Vai te trazer menos disposição, sedentarismo, você vai ganhar peso, você vai sobrecarregar suas articulações com esse sobrepeso, vai perder massa muscular, vai te ocasionar mais dores. Então, parar é o último caminho e, assim, em casos muito específicos, né? Normalmente, até em pós-operatórios, você sabe disso, né? Cirurgiã, pós-operatórios, a paciente tem condição de andar, ela anda um pouquinho, não é? Para poder... Muda a intensidade, Muda a intensidade, né? exato. Mas o parar não é a opção. Último caso. Perfeito. Sempre adaptar. Agora vamos, né? Agora vamos. O que eu vou fazer? Você vai fazer um agachamento? Um agachamento. Aí você pode fazer o agachamento terra, que é o que você está orientada. Tá. Vamos seguir essa orientação. Tá bom. E é isso. Boa sorte. Tá bom. Ai, meu Deus, gente. Você quer que eu ponha mais peso? Não, tá ótimo. Eu tô achando que tá ótimo. Ilustrativo. E aí, quando a gente vai fazer agachamento, alguma coisa que é imprescindível? Tipo primeiro, respiração? Você se alinhar como um todo. Então, você verifica a posição dos seus pés. Tá. Você encaixa a sua postura, né? Alinha o quadril, abdômen sempre firme. É importante, assim, se você vai agachar, onde é que você vai concentrar a sua energia? Do abdômen para baixo. Aqui em cima, embora você esteja segurando a barra, sempre relaxado. Tá ótimo. Olhar para frente e a respiração. Lá pro Nicolas. Lá pro Nicolas. A respiração vai te ajudar a controlar o esforço. Então, você vai agachar, inspirar pelo nariz, soltar pela boca quando subir. Boa. Aí, viu? Muito bem. E Tô consciência certinha? Corporal, Carol, sempre. Boa. Tá certinha, tá? Pode continuar. Gente, isso é muito doido, porque eu não sei se eu olho pro Nicolas, se eu olho pro espelho, se eu tento fazer certinho com a Lília. E me conta uma coisa. Não, mas você tá ótima. E a gente, aproveitando aqui, ó, eu vou continuar, tá? Pode porque continuar. eu tô fortinha. Você tá super confortável? Tô super confortável. Então pode continuar, pode seguir. A gente sempre fala também que o nosso corpo ele é um processo de construção. E aí eu costumo dizer que o corpo dos 40 a gente começa a construir com 20. O dos 60 com 40. Exato. E quem tá começando agora, por exemplo, tenho 60 anos. Vale a pena começar? Sempre vale. Com 60, com 70, sempre vale. Claro, com as adaptações, a pessoa vai ter outros tipos de respostas, mas sempre vale a pena, ela sempre vai melhorar a qualidade de vida. Alguma coisa mais específica para essa pessoa? Musculação. Gente, não tem como fugir. Não tem como fugir, musculação. Isso. E o que eu ia falar também, é muito importante sempre que a gente tenha muito peso. Como que é isso na musculação? Isso depende, né? Como você, por exemplo, que já treina desde os 16 anos, se o muito peso para você não compromete a sua execução física, não te traz lesão, não te traz nenhum tipo de desconforto, eu não vejo problema nenhum. Tá. Agora, se você já tem algumas questões aí, como dores, lesões, te traz algum tipo de incômodo, aí precisa adaptar também. Eu sou sempre a favor de você manter uma técnica perfeita e reduzir a sobrecarga do que você colocar o peso lá em cima e ficar toda comprometida.
E eu falo isso também para quem tá começando mais tarde, né? Porque às vezes as pessoas têm esse medo Sim. de começar e falar, não, mas eu vou ter que Não. fazer um pesão, esse pessoal fortão aí. Pelo contrário, as pessoas acham, muita gente ainda acha, né? Sim. Que fazer musculação está super associado com volume corporal, com volume muscular. Não necessariamente. Não tá. Até porque para você adquirir volume, você precisa de um treino muito específico, uma alimentação muito específica. E mesmo assim vai ser difícil. Então, é qualidade de vida, é saúde, é investimento. Você adapta, tem várias formas de você fazer a musculação, mas ela é necessária. Não necessariamente, não precisamente os aparelhos, Sim. mas precisa fazer força. Junto também com alongamento e mobilidade, É isso já que que a eu ia gente falar, fala de articulação. gente. Eu tô assim travada, né? Porque a gente também foca numa coisa. Porque é aquilo, a gente faz aquilo que a gente gosta. E eu gosto da musculação. Mas Porque não... nós somos adultos, a gente só faz o que só a gente faz o que gosta, exato. E o certo seria a gente encaixar em outras coisas que são fundamentais. Carol, o correto sempre é você conciliar uma atividade cardiorrespiratória, no mínimo 3 vezes por semana, Tá. a musculação de 2 a 3 no mínimo também, e alongamento e mobilidade de 2 a 3 vezes por semana. Não necessariamente nos mesmos dias, mas você precisa ter o casamento aí das 3 modalidades para você ter mais qualidade de vida. Legal. Eu ia até falar sobre isso, porque esses dias eu falei também no Instagram, foi uma caixinha de perguntas e as mulheres, na maioria das vezes que são quem me seguem, perguntam: 40 anos, eu faço tudo certinho, como bem, treino e não vejo resultado. É verdade que a gente faz tudo certinho? Eu Então, acho que não é. Aí que tá, exatamente. Essa é uma questão que daria aí conteúdo para outros vídeos. Sim. Nem outros no plural. Sim. Porque assim, tem muita gente que faz tudo certinho, mas o que é o fazer certinho, né? Sim. Às vezes você come certo, mas você tá errando na quantidade. Sim. Às vezes você treina certo, mas você tá com a cabeça não sei onde, você não tá focada ali no seu treino. Então você tá... Tecnicamente está tudo certinho, mas você está focando, você está colocando a sua energia ali. E a quantidade de treino também. A quantidade, o treino de mais e o treino de menos, né? Exato. O certo é você alinhar a quantidade junto com a qualidade. Sim. Então pode acontecer da pessoa, na realidade, não é nem fazer tudo certinho e não ver resultado. Ela acha que faz fazendo tudo certinho. Exato. É porque ir até a academia é diferente de fazer a atividade física, né? Você fazer, eu falo também muito isso para as alunas, né? Porque eu sou muito do peso livre. Eu, inclusive, a minha musculação ela é muito mais livre do que de aparelho. E eu falo isso para as minhas alunas. Tem muita gente que faz aparelho de musculação e não faz musculação. E tem muita gente que não faz aparelho de musculação e faz musculação. Porque musculação não é aparelho, é método. Sim. Então, se você tiver com algum método, tanto em alimentação quanto em exercício físico, errado, que seja no mínimo detalhe, realmente não vai funcionar. Sim. E vale lembrar, e falando da parte mais técnica, né, que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que você faça uma média aí de até 150 minutos por semana de atividade física, se for moderada e intensa, e às vezes até 300, 500 minutos se for leve, né? Então, de fato, o fazer certinho às vezes não tá tão certinho. A mesma coisa que você falou da alimentação. Tem muita gente que fala, mas as pessoas são muito, acabam ficando muito neuróticas, pesam a comida. Não, não é. É porque se você tem que ter um jeito de... A matemática, apesar das vezes a gente não gostar muito dela, ela é o que dá pra gente os resultados. Exato. Então você tem que ter um jeito de quantificar isso, e pro treino é a mesma coisa, pra alimentação é a mesma coisa. Exatamente. Né? É isso mesmo. Sim. Mas pra gente finalizar, apesar do papo estar muito bom... vamos finalizar com a parte estética, que é uma coisa muito, assim, eu sempre falo que estética também é saúde, claro, né? Tem muita gente que às vezes tenta menosprezar a estética e para nós mulheres a gente sabe que isso é muito significativo. Autoestima, né? Exato. E querendo ou não, pela parte fisiológica, parte hormonal, a gente sabe que tem aquela tendência do homem ir ficando mais charmoso, quando vai envelhecendo, eles têm mais, né, alguns hormônios que vão auxiliando nisso, a testosterona é um deles, diferente da gente, que vai perdendo colágeno, vai diminuindo a produção hormonal, a gente já produz menos hormônios como a testosterona. Então vamos falar desse fechamento aí na parte estética. De fato, o que vai mudar pra gente composição corporal, pensando em visual, é a musculação?
A musculação conciliada com cardio e uma alimentação alinhada, de preferência com um bom profissional. Porque você falou lá atrás, é tudo matemática, tudo calculado. Precisa ser estrategicamente calculado. Porque daí vem aquela história, né? Eu faço tudo certinho. Opa, será que tá certinho mesmo? Sim. Só vai estar certinho mesmo se você olhar para os detalhes e fazer os cálculos estrategicamente. Sim. E vale ressaltar, né? Por que a gente vê tanto benefício aí na musculação, na melhora corporal? Porque a gente tem que pensar que a gente é um saquinho que vai precisar de uns enchimentos. E o enchimento com o músculo, ele define muito mais do que com a gordura. Muito. Né? E isso vai melhorar tônus de pele, hidratação. Tudo. Você vai ter um corpo mais harmonioso, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Então, além de você estar fazendo um benefício para a sua saúde, para a longevidade... A estética você ganha de brinde. Muito bem. Então, todos façam... Eu sou suspeita, porque apesar de ter um estúdio de bike, que eu amo muito também, faço meu cardio lá, firme e forte, eu amo a musculação. E eu acho que também pra gente é um exercício mental, né? Porque quando você tá fazendo a musculação, você tá ali, você com você mesmo, ou você e o seu personal, concentrado. Exato. Eu particularmente gosto de fazer musculação até sem fone. Para você se concentrar mais. Muitos atletas de alto rendimento na musculação dizem isso, que preferem não ter distrações mentais para focarem no exercício, no corpo, focarem em si mesmos. E isso traz um benefício de alinhamento mental gigantesco, só você fazendo para experimentar. Sim, e você faz e foca na musculatura, parece que o músculo trabalha até mais, né? Muito mais. Exato. Muito melhor. E última coisinha, só pra gente finalizar. A melhora dessa parte de... A gente estava também nos bastidores falando sobre esquecimento, né? Brain fog, que as pessoas falam. Isso também vem com a atividade física, essa melhora da névoa mental, dos esquecimentos? Melhora, né? Porque quando você coloca a cabeça para funcionar, o cérebro é igual ao músculo. Quanto mais você utilizar, mais ele vai trabalhar a seu favor. E a partir do momento que o envelhecimento começa pelas pernas, as doenças como demência senil, Alzheimer, se você mantiver o seu corpo em pleno funcionamento, com certeza você retarda ou você até evita esse tipo de doença na velhice. Sim, isso é ciência, né? A gente tem inúmeros trabalhos já mostrando isso mesmo. E também, assim, tratamentos de depressão hoje em dia, depressão, síndrome do pânico, eles não existem se não estiverem alinhados o médico, psiquiatra, psicólogo, né, que entra com a terapia, com o nutricionista e o profissional de educação física. É um conjunto de profissionais. Com certeza. E se você puder, porque a gente sabe que não é todo mundo que pode, mas com certeza invista num personal. Porque é muito diferente, né? Você fazer um treino sozinha, ter um personal e invista numa boa academia também, né? Enfim. Bom, então é isso. Eu agradeço muito a presença da Lilian. Eu que agradeço. Conto com a presença dela para próximos episódios também. Com certeza, vou adorar. Agradeço muito a Academia 24 Health Club. E se você não conhece, convido vocês para vir conhecer. E agora a gente vai treinar de verdade. Bora. Então você que vai ficar aí, assista o episódio anterior, se inscreve no canal para não perder os próximos. E depois de assistir, vai treinar. Isso aí. Beijos.